Essa é a aula obrigatória sobre investimentos para você que é iniciante. Então você vai sair daqui já sabendo investir e sem um monte de palavra difícil que você não consegue entender. Eu conheço muitas pessoas que são ótimas poupadoras, então todo mês eles deixam de gastar tudo que poderiam para guardar uma parte. Minha avó era uma dessas pessoas. Óbvio que guardando você vai conseguir acumular dinheiro, mas o maior problema de você somente guardar e não investir não é que você vai estar deixando de ganhar dinheiro, e sim que você vai perder. Aí pode ter o camarada que vai comentar, ué, mas eu não tô entendendo. Se eu vou lá e guardo 200 todo mês, a cada mês que passa tá subindo, eu tô ganhando, eu tenho 200 a mais. Então é 200, 400, 600 e por aí vai. Mas nós temos a famosa inflação, que a cada dia que passa o nosso dinheiro vale menos. Então é só você parar pra pensar. O que você conseguia comprar há 5 anos, lá em 2019, antes da pandemia com 100 reais, e o que você consegue comprar hoje, 2024. Hoje, com os mesmos 100 reais, você compra muito menos coisas. E aqui nós temos a inflação no Brasil ano após ano. Obviamente tem alguns períodos que ela tá maior, outros períodos que tá menor. Porém a média de inflação do Brasil é de 6% ao ano. E é óbvio que o IPCA acaba sendo uma média de diversos produtos e serviços. A inflação dentro da sua casa pode ser completamente diferente. Mas na média, o que acontece? Você foi lá e deixou 100 reais debaixo do colchão um ano atrás. Para hoje esses 100 reais terem o mesmo poder de compra, você precisaria de 106 reais. Ai, gêmeos, mas eu não deixo meu dinheiro debaixo do colchão. Eu sou esperto. Eu deixo meu dinheiro lá na famosa poupança do banco. Lá ela rende todos os meses. Famoso aniversário da poupança. Mas não se iluda com a poupança. Então em azul nós temos o rendimento da poupança. E em vermelho, a inflação. Vocês podem ver que em diversos períodos a inflação tá maior do que o rendimento que você tem lá na poupancinha. Mas segura aí que eu vou te mostrar investimentos tão seguros ou até mesmo mais seguros que a poupança e que rendem mais. Mas uma coisa que eu acredito que já esteja claro para todo mundo. Você vai lá, deixa de gastar e investe seu dinheiro para ter mais no futuro e ter um rendimento maior do que você perde poder de compra por conta da inflação. Esse aí é o famoso ganho real, acima da inflação. Mas aí vem a grande dúvida que nós escutamos todo dia. Qual que é o melhor investimento? Ou também o seguinte, tenho 1.000 reais, tenho 10 mil, tenho 100 mil, aonde que eu invisto? E a resposta certa é um grande depende. E nós temos nosso aplicativo que vai te auxiliar na caminhada como investidor, que é o Dinai. Tá disponível na Google Play, na App Store, ou você clica no link da descrição e baixa também. Nele você consegue acompanhar a sua carteira de investimentos, ver o quanto ela te pagou em dividendos, por ativo também. Tem um mini curso sobre investimentos gratuito, relatórios para você entender o que tá acontecendo no mercado, recomendações personalizadas de investimentos, e você pode colocar os seus objetivos também. Por exemplo, eu quero viajar e quero casar. E já aparece quanto você tem que investir por mês e quanto tempo vai demorar. E de acordo com seu perfil e objetivos, ele te mostra todos os meses onde você deve investir, logo na sua cara. Mas a real é que não existe o melhor investimento para você botar todo o seu dinheiro. Depende muito dos seus objetivos e do seu perfil de risco, quanto você aguenta a volatilidade. Mas para adiantar, objetivos de curto prazo tem que ser na renda fixa. Eu já vou te mostrar como funciona, que nela você nunca vai ter menos do que investiu. Eu quero trocar de celular daqui a um ano, é renda fixa. Eu quero fazer uma viagem daqui a um ano e 6 meses, é renda fixa. Eu vou investir para me aposentar lá na frente. Aí com certeza o melhor veículo vai ser a renda variável, uma carteira diversificada. E agora que vem a grande questão, renda fixa ou renda variável? Na hora de explicar isso aqui, muitas pessoas querem fazer muito difícil, querem complicar. E tem gente que ainda explica errado. Aqui vai ser fácil de entender, mamão com açúcar, e você vai aprender certo. Então começando pela renda fixa. O que é essa famosa renda fixa? É porque o rendimento é fixo? É porque ela é segura? Nada disso. Renda fixa significa empréstimo. Você está emprestando seu dinheiro. E não é tudo seguro não. Tem renda fixa segura e também tem renda fixa super arriscada. Eu diria que são 3 categorias de renda fixa. Começando pelos títulos públicos federais. Achou que é difícil? Vou simplificar. Emprestar o seu dinheiro pro governo. Você vai digitar no Google Tesouro Direto, vai aparecer para você. Clicou, já é o primeiro link. Site do Tesouro Direto. Veio aqui em títulos, apareceu preços e taxas e já tem todos os investimentos. Nós vamos do mais seguro pro mais arriscado. Esse aqui é o mais seguro. Tem vários títulos e a regra de remuneração de cada um deles é diferente. Não vou explicar nesse vídeo, já tem vídeo no canal. Mas o mais popular, que muitas pessoas conhecem, é o famoso Tesouro Selic,
2027 e 2029. Colocando seu dinheiro nesse investimento, ele vai render todos os dias úteis e você nunca vai ter menos do que investiu. Seu dinheiro sempre vai estar subindo. Ai, mas por que tem essa diferença 2027 e 2029? É o vencimento desse investimento. Então, quando ele vence, automaticamente o dinheiro volta com os juros para sua conta. Mas não se prenda nesse tal de vencimento, porque no Tesouro Selic você tem liquidez diária. E o que significa essa tal de liquidez diária? Tá muito difícil já. É muito simples. Liquidez diária significa o seguinte: você quer resgatar o teu investimento, transformar em dinheiro, ele vai cair no mesmo dia ou no máximo, dependendo do horário, no próximo dia útil. Vamos para um exemplo prático de rendimento. Então ele rende a taxa Selic, que hoje está em 10,75% ao ano. Então você botou R$1.000. Depois de um ano você vai ter R$ 1.107,50. Mas esse é o bruto. Tem que pagar a parte do Estado, o famoso imposto de renda. E nessa hora muita gente já se caga nas calças, que não sabe o que fazer, fica com medo, e pode ficar tranquilo que na hora do resgate, esse imposto de renda é descontado de forma automática. E ele sempre vai ser somente em cima do seu rendimento. Quanto mais tempo o dinheiro ficou investido, menos o Estado vai abocanhar. Então começa em 22,5% e vai até 15%. Depois de um ano que foi a simulação, ficar com 20% do seu rendimento. Então desses 1.000 que rendeu de fato foi 107,5%. Aí você vai lá, menos 20%, que é a parte do Estado. O que ficou na sua conta, qual foi o seu rendimento? R$ 86. Mas isso acaba sendo uma projeção, porque essa taxa Selic, que é o quanto rende o seu investimento, varia. A cada 45 dias nós temos uma reunião do Copom, e eles decidem se vão manter a taxa de juros no mesmo patamar, se vão subir a taxa de juros ou se vão descer a taxa de juros. Então tá aí, ela chegou em até 13,75% e a tendência agora é de queda. Ai, mas se cair a Selic eu perco dinheiro? Segura lá que não é bem assim. Então você foi lá, investiu, o quanto você investiu e o quanto já rendeu o seu dinheiro não muda nada. Porém, a partir daquela alteração da Selic, a partir daquele momento, o seu dinheiro pode render tanto mais se a Selic subir, quanto menos se a Selic cair. Ai, mas qual que é o risco desse tesouro direto? É arriscado? É seguro? Então, você tá emprestando seu dinheiro pro governo. O risco é do governo quebrar, mas pode ficar tranquilo que nós nunca tivemos nenhum calote nos títulos públicos. Já tivemos na poupança, mas não no tesouro. Fora que o Estado é dono da máquina de imprimir dinheiro. Então, caso ele não tenha dinheiro para pagar, ele vai lá, imprime mais e paga. Óbvio que para a economia isso não é bom, gera inflação, várias consequências, porém independente de você investir no tesouro direto ou não, ele vai continuar imprimindo dinheiro. Ai, mas como que eu faço para investir no tesouro direto? É muito simples, ou você cria conta num banco ou numa corretora que acaba sendo a ponte entre você e os investimentos e qualquer bancão hoje em dia, então Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Banco Digital vai ter também, Nubank, Inter, C6, corretora, qualquer corretora você consegue investir no tesouro direto, então a Rico, Clear, Nuinvest, Sofisa. Título público já foi, que é o mais seguro, agora vamos partir para um que é um pouco mais arriscado, mas mesmo assim é extremamente seguro, que é você emprestar dinheiro para instituições financeiras, para o banco, famoso CDB. E eu vejo algumas pessoas que têm medo de investir em CDB, mas não tem medo de deixar o dinheiro na poupança, sendo que o risco acaba sendo exatamente o mesmo. No CDB você empresta dinheiro para o banco e recebe juros. Funciona da mesma forma que no Tesouro Selic, mas no CDB ele rende uma taxa chamada CDI, que é sempre 0,10 pontos a menos que a Selic. Acaba sendo praticamente a mesma coisa. Então você está investindo na poupança do Bradesco, ou então colocando dinheiro no CDB que rende 100% do CDI no Bradesco. O risco é o mesmo, do Bradesco quebrar. Já vou mostrar como isso funciona, porém vejam aqui um comparativo entre o rendimento da poupança e de um CDB que rende 100% do CDI. Então a poupança, essa linha que vocês podem ver, amarelinha lá embaixo, rende menos. Enquanto isso, tem 90% de CDI, mas hoje em dia todo banco tem aí o CDB que rende 100% de CDI, é essa linha azul escuro. Olha a diferença do rendimento, principalmente no longo prazo. 22 anos, 94 até 2016, na poupança, R$1.000 virariam menos de 10 mil. Enquanto isso, em 100% do CDI, você teria mais de 30 mil reais. Por isso que é extremamente importante o conhecimento na hora de investir. O risco é o mesmo, o resultado é completamente diferente. Isso
com algo extremamente básico. Imagina com o cara que já tem um conhecimento ainda maior. Qual que é o risco de emprestar dinheiro pro banco? Obviamente, é do banco quebrar. E você consegue analisar a saúde financeira do banco que você vai investir no CDB. Não é assunto para esse vídeo, porém, mesmo que o banco venha quebrar, tem um seguro. Tem a famosa garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele te garante até 250 mil por instituição financeira e até 1 milhão por CPF, caso mais de uma venha quebrar ao mesmo tempo. Então vamos supor, você tinha 200 mil no Santander, 200 mil no Banco do Brasil e 200 mil no Nubank. Os três quebraram ali em um período curto de tempo, praticamente junto. Você tá assegurado através do FGC. Mas é aquilo também, né? Se todos os bancos quebrarem, quero nem saber como que vai estar o Brasil. Então os títulos do Tesouro são investimentos de renda fixa. Os CDBs também de renda fixa, os dois que acabam sendo bastante seguros. Agora vamos para um tipo de renda fixa que pode ser muito mais arriscado. Esse tipo de renda fixa é igual quando você vai no camelô e o camarada chega e fala: aqui não tem garantia. Que são os títulos de empresas privadas que não são instituições financeiras. Pode ser CRI, CRA e debenture. Ai, tá difícil, o que é isso? Calma, você tá emprestando seu dinheiro para empresas, sem garantia. Um exemplo aqui, CRA Tedesco, ele tá te pagando CDI mais 4% ao ano. E por que a remuneração é maior? Lá no bancão, no CDB, normalmente é 100% do CDI. Aqui é CDI mais 4%, porque é aquilo, se o risco é maior, a remuneração tem que ser maior também, porque senão ninguém emprestaria o dinheiro, ninguém investiria. Ai, mas se a empresa falir, vai acionar todas as garantias, ela vai vender tudo que tem para pagar as dívidas. Mas é aquilo. Primeiro vai receber quem tem processo trabalhista, problema trabalhista com a empresa, depois fornecedores. Pode ter certeza que você que tem um CRA, um CRI, uma debenture, vai estar lá no final da fila. Mas obviamente você pode emprestar para empresas gigantescas que dificilmente vão quebrar. Por exemplo, estou emprestando dinheiro para uma Vale, já uma empresa muito antiga. Ou você pode emprestar para aquela construtorinha, para aquela empresa pequena que está à beira de quebrar. Só para recapitular, por isso que não é toda renda fixa que é segura. Renda fixa é você emprestar dinheiro. Agora vamos para a renda variável. E qual a melhor definição que nós já encontramos com todo esse tempo de renda variável? É que você está comprando participação em um negócio. E quanto vale esse negócio varia a todo momento, por isso que chama renda variável, eu já vou te mostrar na prática. Exemplos são as ações negociadas na bolsa de valores, que muitas pessoas morrem de medo, acham que é extremamente arriscado. Pode ter certeza, depois dessa explicação, vai ser mamão com açúcar de você saber como funciona. Banco do Brasil, do ticker BBAS3, é uma empresa listada na bolsa, bancão gigantesco, tem várias agências pelo Brasil, e é uma empresa que lucra muito todos os anos. Ano passado, lucrou mais de 30 bilhões de reais. E por ter esse lucro gigantesco, com certeza, é uma empresa que tem que valer muito dinheiro. Só você pensar no dono do mercado aí da sua cidade, se ele lucra bastante, ele vale muito. O valor do Banco do Brasil hoje, do banco inteiro, é mais de 165 bilhões de reais. Porém, você não precisa comprar o banco inteiro. E nem pode, né? Como é, amigo? Mas enfim, nós temos ações, papéis sendo negociados na bolsa de valores. Nós temos mais de 5,7 bilhões de papéis. E se você pegar o valor de mercado e dividir pelo número de papéis, você vai ter quanto vale cada ação hoje, que no caso teve desdobramento aí, tá valendo 27,47. Então, por exemplo, você pegou 27,47 e comprou uma ação do Banco do Brasil. A partir de agora você não tem mais esse dinheiro na conta, e sim uma ação. Porém, o quanto essa ação vale, varia a todo momento de acordo com o mercado. E que é esse mercado, essa entidade? O mercado é formado por pessoas que querem comprar Banco do Brasil e pessoas que querem vender Banco do Brasil. E aqui no livro de ofertas, que você pode ver na sua corretora também, de um lado, se bem que hoje é feriado, já passou do horário comercial, mas enfim, tá aparecendo aqui o que tá definido aí pro próximo pregão. Tem as pessoas querendo comprar Banco do Brasil de um lado e do outro as pessoas querendo vender. Quando o preço de negociação de quem quer comprar bate com o preço de quem quer vender, o negócio é fechado e o preço vai se formando. Então, na prática, se tem mais pessoas querendo comprar do que vender, o preço sobe. Se tem mais pessoas querendo vender do que comprar, o preço desce. E dia após dia, as pessoas negociam a ação a um preço diferente e isso vai formando gráfico que vocês podem ver aqui. Então, a cada fechamento do mercado aparece aí o quanto foi negociada a ação e ela sobe, ela desce, é natural. No curto prazo, o mercado, as pessoas acabam agindo de maneira irracional, mas a longo prazo, o preço da ação acaba acompanhando seus lucros. E é óbvio que assim como na renda fixa, você pode comprar uma empresa consolidada que tem lucros há dezenas de anos
ou você pode pegar uma empresa que tá devendo um monte e tá à beira de quebrar. Então, no final das contas, na hora de investir, vai do seu conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais segurança você tem em estar fazendo aquilo. E também tem o ponto de que as empresas pagam parte dos lucros para os sócios, para os acionistas através dos dividendos. No caso de Banco do Brasil, no último ano pagou 2,32 por ação. Então você pode ganhar tanto no dividendo quanto na valorização. Outro exemplo de renda variável são os famosos fundos imobiliários. Exemplo, eu gosto de mostrar na prática. VISC11, ele é um fundo dono desses shopping centers aqui. Então é Prudent Shopping, Porto Velho Shopping, Cambina Shopping. Vocês podem ver que ele tem um portfólio extremamente diversificado. Ele é dono desses imóveis, desses shoppings que tem lojas e essas lojas estão alugadas. O inquilino paga todos os meses aluguel para o fundo. E você pode virar dono de uma pequena parte desse fundo comprando uma cota na bolsa de valores. E nos fundos imobiliários, eles são obrigados por lei a distribuir 95% dos seus lucros semestralmente. Então vocês podem ver que uma cota hoje custa R$120 e no último ano distribuiu em dividendos R$11,36. Ai, tá muito difícil, vocês já complicaram. Então, no caso da maioria absoluta dos fundos imobiliários, todos os meses ele vai estar te pagando, o dividendo vai estar pingando na sua conta. Janeiro pagou R$1, fevereiro pagou R$1 de novo, março pagou R$1, abril pagou R$1 novamente. E esses imóveis que o fundo possui tem uma avaliação, tem um valor de mercado. E no caso, dá 3,6 bilhões de reais. Porém, nós temos também, da mesma forma que nas ações, o número de papéis, aqui nós temos o número de cotas. 28 milhões de cotas. E se você pegar o valor de cada cota hoje, multiplicar pelo número de cotas que tem no mercado, você vê o valor de mercado do fundo, no caso, 3,4 bilhões. Vocês podem ver que o valor de mercado, o quanto está sendo negociado hoje, está sendo menos, né, Renan? Do que ele tem em imóveis feito na avaliação. E obviamente nos fundos imobiliários o preço da cota também varia de acordo com a demanda compradora e vendedora, o que eu mostrei lá no livro de oferta. E vocês podem ver um exemplo aqui muito claro. Durante a pandemia, o que aconteceu? Tudo fechou, a incerteza era muito grande, tinham muito mais pessoas querendo vender as cotas do que comprar, e vocês podem ver que o preço despencou. Então tava lá em mais de R$100, caiu no fundo e chegou a R$75. Por isso que chama renda variável. O quanto vale essa cota varia dia após dia, minuto após minuto. Mas obviamente que fazendo boas escolhas na renda variável, e quando você investe em renda variável, é sempre pensando a longo prazo. O potencial para você ganhar dinheiro acaba sendo maior do que a renda fixa. Então, no final das contas, qual que é o melhor investimento? O melhor é você diversificar. Para aquele dinheiro que você vai usar no curto prazo, você coloca na renda fixa pós-fixada. Segura. Agora, aquilo que você vai utilizar no longo prazo, tá pensando lá na sua liberdade financeira, por exemplo, você vai diversificar, vai comprar boas ações, bons fundos imobiliários, vai investir no exterior, vai investir um pouco em criptomoedas. Então não tem exatamente qual que é o melhor investimento, mas quanto mais conhecimento você adquire, melhor você consegue entender qual é o melhor investimento pro seu perfil. E para você que quer virar um investidor de verdade, vai na sua loja de aplicativo, no Android, no iPhone e baixa o Deny. Lá você vai conseguir acompanhar a sua carteira de investimentos, ter uma estratégia, ter recomendações, tem um mini curso gratuito lá, baixa e eu te vejo no próximo vídeo.